Amém. Amém. Então, nós vamos estar falando hoje da palavra de Deus. O tema desta tarde é Vivendo o Sobrenatural em direção ao nosso propósito. A palavra do Senhor nesta tarde, ela se encontra em Lucas 5, versículo do 1 ao 11. A palavra do Senhor fala: certamente, certamente, peraí, deixa eu pôr o fone aqui. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estava lavando as redes. Em Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de almas, pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? A palavra do Senhor aqui nesta tarde, o que que ela está falando para nós? Ela está falando sobre essa palavra que essa a pesca maravilhosa. O que que Jesus fez ali? Ali, o que nós podemos entender? Pedro ele estava lavando as redes porque ele não tinha pegado peixes. Ele passou a noite toda. Mas quando Jesus fala com ele, mesmo ele não tendo pegado peixes, ele obedeceu a palavra e disse: Sobre a tua palavra eu vou lançar, porque ele já não tinha pegado os peixes, ele já passou a noite toda. Se ele poderia falar assim: Senhor, eu não vou, porque eu já fui e não peguei peixes, mas ele
preferiu obedecer a Jesus. O que nós aprendemos com essa palavra de hoje sobre a pesca maravilhosa? Jesus, ele falava com a multidão na praia. A multidão, ela estava na praia. Praia significa conforto. Se eu estou na praia, eu fico na beira da praia, eu desfruto da praia, eu coloco os pés e sei aonde eu estou colocando. Então, praia significa conforto aqui. Praia é raso. Mas depois que Jesus, ele fez aquele culto, porque ele estava pregando para uma multidão. Depois daquela pregação, daquele culto que ele estava falando com a multidão, ele pediu para Pedro lançar a rede. Ele pediu para ele lançar a rede aonde? Na praia? Não, no mar. Mar, profundidade. O Senhor estava querendo levar Pedro ao profundo. Pedro não conhecia o poder de Deus, mas com a obediência ele foi para o mar, lugar profundo. Quando lançou a rede, a palavra fala que a rede ela encheu de tal maneira que ela se rompia, que Pedro precisou chamar os seus amigos, seus sócios, para puxar a rede. E fala aqui que encheu os barcos de peixe a tal maneira que ele quase afundou. Tão pesado era a quantidade de peixes. Deixa eu ver aqui. Deus queria usar Pedro no propósito que ele teria, que ele seria pescador de homens, de almas. Mas para isso acontecer, Deus tinha um propósito na vida do Pedro. Qual era? Deus mudou o nome dele de Simão para Pedro. Até então ele chamava Simão. Mas Deus sabia já. Deus ele não nós vemos o hoje. Deus ele vê lá na frente. Hoje a gente fala assim, Senhor, não sei por que aconteceu isso comigo. Eu não sei. Então, sempre quando acontece uma situação na nossa vida, nós devemos perguntar: Senhor, para quê? Para que está acontecendo isso na minha vida? Porque ele sabe e ele está vendo lá na frente. Aqui Deus sabia o propósito de Pedro, que era pescador de almas, mas até então Pedro não tinha tido uma intimidade com Jesus e ele não tinha visto o poder de Deus ser manifestado. Então, a pesca foi uma forma de manifestar o poder dele preparando Pedro, porque a palavra fala que depois eles seguiram a Jesus. Então, muitas das vezes acontece algo na nossa vida para que o poder de Deus ele seja manifestado rumo ao teu propósito. Rumo ao teu propósito, porque Deus sabe qual é o teu propósito. Qual é o teu propósito? Se você falar assim hoje, qual é o teu propósito? Nós estamos aqui em quantas? 14 pessoas. Se perguntar para essas 14 pessoas qual é o teu propósito, será que você sabe? Ou você acha que você caiu aqui na terra de paraquedas? Ninguém caiu na terra de paraquedas, não. Nós temos propósito. O Senhor nos criou para viver um propósito. Quando nós escolhemos a Jesus, quando nós servimos ao Senhor, nós estamos indo rumo ao nosso propósito. Então, qual é o nosso propósito?
Aqui Deus agiu um poder sobrenatural para que Pedro entendesse que não era homens, aquilo ali não era uma pesca natural. Uma Pedro pescava, acredito que todos os dias, porque ele precisava, era o ganha-pão dele pescar, vender os seus peixes. Mas quando teve essa pesca extraordinária que encheu as redes a ponto de romper. Então, o Senhor estava manifestando o poder dele sobrenatural, para que Pedro enxergasse que não era uma pesca comum. Como ele era pescador, ele sabia como era a pesca, mas aquela pesca, ela foi extraordinária para preparar ele para o propósito, que era o quê? Ganhar almas para o Senhor. Deus vai, Deus vai fazer você viver milagres extraordinários. Vai acontecer milagres na sua vida sobrenaturais para que a sua fé seja avivada e você vai se encher de fé e você vai estar rumo ao teu propósito, porque você vai falar: Senhor, não foi homem que fez, não foi homem que fez essa cura, não foi aquele médico que curou. Não foi, eu tava passando por situação, eu estava endividado. Senhor, quem colocou aquele dinheiro na minha conta? Eu já vi testemunhas de aparecer um dinheiro na conta. Quem que colocou? Foi homens? Não, foi o Senhor. Então, que nós possamos aqui nessa tarde entender qual é o teu chamado, qual é o teu propósito. Creia, creia, você colocou algo nas mãos do Senhor. Você colocou um pedido que aos olhos dos homens, aos olhos nossos, é impossível. Creia que o Senhor vai agir o sobrenatural na tua vida, para que você se fortaleça, para que você saiba que não foi algo natural, mas foi algo sobrenatural. E você vai falar: é, eu nunca vou largar esse Deus, porque não foi homem quem fez, só pode ser Deus, só pode ser a manifestação do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Então, que nós possamos viver assim como Pedro, aqui num sentido figurado, viver a pesca, viver essa pesca. O Senhor não quer que nós ficamos no conforto, o Senhor não quer que nós ficamos no raso, mas o Senhor nesta tarde, ele está nos chamando para mergulhar, para ir nas águas profundas, aonde você vai viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém. É até aqui que o Senhor quer que eu fale nesta tarde, em nome de Jesus.